Olá, bom dia. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida. Nós começamos com esse hino: erguei-vos cristão, Cristo quer-vos de pé na luta do bem. Revelai vossa fé, cingindo a armadura, hoje a Cristo exaltai, à sombra da cruz, corajosos. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, por Cristo lutai. Mês da missão. Agosto nós temos como o mês da missão, mas na verdade todos os meses são meses de fazermos missões. Lembrando sempre que Cristo nos chamou para glorificá-lo e fazermos missões. Lembrando hoje também que é o Dia dos Pais, um feliz Dia dos Pais para vocês. Que Deus abençoe ricamente a você e a sua família. Encha o seu lar de grande misericórdia. Amados, vamos ao nosso texto, depois de confraternizarmos os Dias dos Pais. Que o Senhor nos abençoe sempre, dando a nós sempre esta alegria de desenvolver esta função de sermos pais. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar antes, depois vamos ao texto em que estamos já meditando algumas semanas, mas neste momento nós falaremos com o nosso Pai. Pai querido, nós te agradecemos por esse dia, te louvamos pela tua santa graça e misericórdia e pedimos ao Pai que nesse dia o Senhor seja com todos nós. De maneira muito especial nós lembramos dos pais, pedimos que o Senhor, ó Deus, esteja com as tuas mãos sobre todos os pais, os abençoando, trazendo dos altos céus, ó Pai, sempre refrigério, a unção e que todos sintam abraçados pelo Senhor. Esteja abençoando, ó Pai, de maneira também muito especial a missão, todas as missões. Pedimos que o Senhor, ó Pai, pela tua santa misericórdia, esteja com os obreiros nos campos, levando a tua palavra, abençoando, dando a eles, ó Pai, a proteção, dando à família também, ó Pai, a condição de desenvolver este trabalho missionário. Pedimos a Ti pela igreja perseguida, que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando aqueles irmãos que estão muitas vezes perdendo família, perdendo a própria vida, e pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja os fortificando, dando a eles, ó Pai, tudo o que eles necessitam para sempre serem mais que vencedores. Pedimos, ó Pai, que a Tua graça, a Tua misericórdia seja com todos nós nesta manhã, nos abençoando, ajudando-nos, ó Pai, que tenhamos um domingo maravilhoso. E é em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, vamos ao nosso texto de Mateus, capítulo de número 5, onde nós estamos já meditando. Aprendemos no domingo passado que Jesus veio para cumprir a lei de Moisés. Ele veio para ver essa lei implantada no coração dos seus seguidores. Os fariseus acharam que Cristo tinha vindo para abolir a lei. E Jesus mostra que não foi para esse fim. Ele veio para cumprir a lei. Então, o nosso tema hoje, que vai do versículo 21 ao versículo de número 26 de Mateus, capítulo 5, nós vamos trabalhar sobre a lei de Deus versus a tradição humana. E é a primeira parte. Lá em Jeremias, capítulo 31, vamos voltar um pouquinho na Bíblia. Jeremias capítulo 31 fala da promessa da nova aliança, em que Deus escreveria a lei em nosso coração para que pudéssemos tê-la em nós, para que não houvesse mais a necessidade de alguém nos ensinar esses princípios, porque a lei estaria enraizada em nosso próprio ser. O Senhor Jesus disse que veio para cumprir essa promessa de dentro para fora, nos transformando, nos regenerando conforme a imagem de Deus, nos restaurando conforme a imagem que foi perdida por causa de Adão, lá no Jardim do Éden, por causa do pecado. Então veja que Jesus ensina nos versículos 17 até o versículo 20 que a lei ela é autoridade para o seu povo. Seus discípulos seguiriam a lei moral da antiga aliança
e que os padrões, a partir de agora, serviriam muito mais do que os padrões dos fariseus. Lembrando sempre que os fariseus, eles cumpriam uma lei externa, eles carregaram as leis com princípios moralistas externos e nada de cumprir o princípio interno da lei. Então Jesus vem para mostrar que, na verdade, a transformação não é de fora, é de dentro para fora. Porque os fariseus gostavam de se comportar como se fossem os guardiões da lei. Porém, Jesus agora deixa muito claro que, na verdade, ele é o último detentor da lei. E todos os seus seguidores agora estão em conformidade com a bela imagem de Deus. Então vamos ver agora o versículo 21 e os seguintes. Vamos ver a palavra de Deus, onde Jesus dá para nós exemplos específicos e também aplicações desses princípios gerais. Vamos, então, ouça a palavra de Deus, Mateus capítulo de número 5, nós vamos ler do versículo de número 21 até o 26. Jesus, então, completa o que foi dito aos antigos, do Antigo Testamento. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o observário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade eu te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Que Deus nos abençoe depois da leitura da tua palavra santa. Vejam, Jesus está ensinando aqui que é impossível, interessante essa palavra matar, porque às vezes há uma confusão em torno desta palavra matar. A palavra matar, essa palavra aqui não é a palavra no sentido de matar. Por exemplo, um policial, ele exerce essa função de poder matar. Ele pode, se ele estiver dentro do seu trabalho, ele pode oficialmente matar. Mas um policial também, ele pode cometer um assassinato fora do seu trabalho. Então veja que há uma diferença entre matar e assassinar. Então a palavra que melhor traduzida nesse contexto é assassinar, homicídio. Porque matar, por exemplo, se alguém invade a sua casa e o último recurso que você tem de proteger a sua família for matar, não é um homicídio, é defesa própria. Agora, você sair por aí e assassinar é um assassinato, um homicídio. Então, veja que Jesus está ensinando aqui que é possível você assassinar alguém sem necessariamente dar facadas ou tiros ou coisas do alvo. É possível você quebrar o sexto mandamento, não assassinarás, sem tirar a vida fisicamente da outra pessoa. Logo, você pode assassinar alguém sem uma arma física. Então, o sexto mandamento é muito mais do que uma declaração vital de tirar a vida do nosso próximo. Jesus faz aqui uma exposição da lei
nos dando uma ferramenta para que nós mesmos pudéssemos verificar, examinar o nosso coração e ver se de alguma forma continuamos fiéis ao Senhor ou afastados dele. Então veja, a lei serve como uma ferramenta para realizarmos um autoexame e também serve como um padrão de vida a nos tornarmos. Primeira coisa que a gente vê aqui nesse texto é que a liberdade dada ao cristão. A lei estabelece o caráter de Deus. Quando Jesus ensina, você não deve assassinar, ele está nos dizendo para não falar de uma maneira que destrua as pessoas criadas por ele à sua imagem. Por isso eu disse que você necessariamente não vai assassinar alguém simplesmente com uma facada ou com uma arma física, mas você pode assassinar uma pessoa com palavras, na sua fala. Deus é impressionante. Apesar de criador do mundo, e embora ele poderia nos tratar com desdém, ele não faz. Então ele espera que nós também não tratemos o nosso semelhante com desdém. Embora Deus pudesse derramar toda a sua ira, contudo, por causa da sua bondade, ele nunca age com ódio a outro. E Deus espera que nós não reajamos com ódio contra os outros também. Os fariseus não entenderam o propósito da lei. Eles não tinham ideia do caráter do seu Deus. Eles pensavam que a lei poderia ser cumprida apenas através das ações externas. Porém, Jesus deixa claro que eles estavam reduzindo a lei a um significado simplesmente externo e não exploravam o que a lei realmente dizia sobre o nosso coração. Quanto externamente a lei, eles pensavam que eram justificados, quando na verdade não eram. Pois a lei não pode justificar. A lei não pode nos colocar em um relacionamento correto com Deus. E quando entendemos o que a lei exige de nós, então perceberemos que a lei não pode justificar. Nós podemos obedecer à lei, alegres e felizes, podemos, mas somente em uma união com Cristo podemos obedecer à lei de Deus. Somente em união com Cristo. Porque a liberdade dada ao cristão não é a liberdade da obediência. Não é liberdade contra as leis de Deus. É liberdade para a obediência, é diferente. Não é uma liberdade da obediência. Deus não está liberando você de ser obediente, não é isto. Mas a liberdade que é dada a nós é a liberdade para obedecer. Ele nos liberta do medo servil, da condenação. Ele nos liberta para a obediência amorosa e voluntária dos filhos às instruções do Pai. Então a primeira coisa que aprendemos neste texto é isto. A lei é dada a nós para a obediência. E a segunda coisa, a lei de Deus ela é espiritual. Aprendemos aqui nesta passagem, dos versículos 22 a 23,
que a lei é espiritual. Jesus disse assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate. Se cometer, olha essa tradução, se cometer homicídio, assassinato, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Essa tradução ela é bem legal. Ela diz assim: quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Vejam, Jesus está ensinando que a lei é espiritual, é do Espírito. A lei trata com coisas espirituais e se resume a assuntos do nosso coração. Não é apenas algo externo, tem a ver com o nosso coração. E olha, podemos violar a lei sem que ninguém saiba. Ninguém precisa saber e nós podemos violar a lei. No seu íntimo, no seu coração, no seu pensamento. Porém, como a lei é espiritual, então ela vai tratar com o nosso coração. Quando você xinga alguém, não necessariamente você precisa abrir a boca para xingar essa pessoa, mas se você, no seu pensamento, no seu coração, você xingou o seu próximo, já é o suficiente. Então, a lei é espiritual porque se você é um seguidor do Senhor Jesus Cristo, isso vai incomodar você. E você vai ter que pedir perdão, você vai ter que chegar a um acordo. E Jesus nos dá, então, 2 exemplos que a lei é espiritual. Ela trata com o nosso coração, antes de tudo, mostrando para nós aonde está o nosso erro. Ela mostra como o 6º mandamento, por exemplo, não matarás, está relacionado com a nossa raiva, por exemplo. A nossa raiva. Eu disse que não é necessariamente você caminhar até uma pessoa e matá-la fisicamente. Você pode matar a pessoa com pensamentos, com falas. Agora existem 2 tipos de raivas, tá? 2 tipos. Temos uma raiva que é a raiva justa e tem a raiva injusta. O Senhor Jesus está se referindo à raiva injusta aqui. E ele diz que esse tipo de raiva é assassinato no coração. Então, você que tem costume de ter muitas raivas, tome um cuidado, porque a raiva injusta é a mesma coisa de um assassinato, mas um assassinato, diríamos assim, um assassinato talvez com consequências menores. Você não vai ser preso, você não vai ouvir voz de prisão por causa disto. Então a consequência é menor, diríamos assim, mas não deixa de ser uma quebra do 6º mandamento e você é julgado pela lei espiritual. Jesus disse aos fariseus que pensavam que poderiam cumprir a lei. Se você cometeu um assassinato no coração, digo que você violou o 6º mandamento. Por quê? Porque eles achavam que era só coisas externas, atitudes externas, ações externas. E Jesus, não é bem assim. No coração também. Se no coração praticou, já quebrou o 6º mandamento. Por isso que Cristo, mais à frente, vai falar assim que sobre os desejos indecentes. Para você cometer um adultério, não precisa necessariamente você fazer o ato físico em si, mas só de pensar em desejar em fazer com uma pessoa que não está relacionada ao seu convívio, você já está quebrando o mandamento. Então a lei é espiritual, ela vai muito mais do que umas atitudes externas. Ela é espiritual
Então Jesus trabalha de dentro para fora. Então, ele segue em frente e fala de outro tipo de quebra desse mandamento. Ele aplica o sexto mandamento em nossa língua e diz: se você xingar ou se você falar mal do seu próximo, você é culpado de assassinato de língua. Então veja que a coisa vai ficando ainda mais fechada para o nosso lado. Mas interessante porque quando você está em Cristo Jesus, isso se torna fácil, prazeroso fazer. Há mais do que assassinatos físicos envolvidos neste mandamento. Assassinatos no coração, na língua estão envolvidos. Por isso Jesus disse aos fariseus, como a gente viu domingo passado, porque eles achavam que cumprindo a lei de Moisés estavam no mais alto da lei. E Jesus disse assim, não, você está enganado. A minha, os meus princípios, aquilo que eu vim completar é muito mais ainda, muito mais alto. O Senhor Jesus está dizendo que quando você fala, por exemplo, de forma destrutiva, e olha, tem muitas pessoas que agem assim, não sabe fazer uma crítica positiva, sempre é crítica negativa, sempre para destruir aquela pessoa que está ao seu lado. E Jesus está falando, quando você fala de forma destrutiva e quando você fala com desdém um do outro, está cometendo um assassinato de língua. Esse mandamento, meu amigo, é quebrado não apenas quando tiramos ilegalmente a vida de nossos semelhantes, mas este mandamento ele é quebrado com o pecado de língua, coração. E esses pecados devem ser tomados com a máxima seriedade. Às vezes nós não damos seriedade a isto. Falamos mal das pessoas, desejamos mal para muitas pessoas, fazemos muitas críticas destrutivas do nosso semelhante e não estamos nem aí com isso. E Jesus está dizendo, pare! Pense, olha o risco que vocês estão correndo. Isso é muito perigoso porque é tão igual quanto você fosse lá e matasse fisicamente. Às vezes a gente preocupa só com os atos externos, como os fariseus, e esquecemos dos atos internos. Observe as palavras de Jesus. Ele diz que você será culpado na corte suprema e vai para o inferno se fizer essas coisas que acabamos de falar. Falar mal de alguém, falar destruindo as pessoas através da língua, desejando mal para as pessoas. Jesus está enfatizando a seriedade desses pecados. Mesmo que ninguém saiba que você os cometeu, você simplesmente pensou com você mesmo, ninguém está sabendo. Mas Deus está, a lei espiritual está te acompanhando. Mesmo que apenas uma pessoa ou duas pessoas saibam que você cometeu esse pecado, você ainda será culpado. Você pode desejar mal contra o seu semelhante, o seu próximo, só você mesmo, você e o seu pensamento, já é o suficiente diante dos olhos fumegantes de Cristo. E ele diz, você será culpado na Suprema Corte. E ele diz ainda, vai para o inferno de fogo. Talvez você tenha pecados desse tipo no seu coração, raiva, até mesmo contra aquelas pessoas que você ama. Talvez você tenha contra sua família, seu cônjuge ou filhos, um assassinato de língua como esse. Jesus está dizendo, meu amigo, isto é um sintoma que você precisa ser mudado no seu coração. Você vê como o mandamento é usado como uma ferramenta de diagnóstico para nos dar um autoexame? Um autoexame. Lembra do raio-x? Lá na primeira aula, ele revela, a lei revela. O raio-x revela o problema e o médico entra com medicamento para acertar a lei. A lei é o raio-x, ela revela. Jesus, remédio.
A gente pensa que tem a nossa vida sob o controle, mas não temos. Certamente não estou quebrando o sexto mandamento contra minha esposa, que é destinada a destruir e a derrubar. Mas talvez esteja quebrando este mandamento, assassinando a minha esposa com língua. E o Senhor Jesus está dizendo que isso é um sinal de uma doença espiritual. Temos que tomar certo cuidado. Agora, Jesus não está ensinando que basta você obedecer à lei e tudo ficará bem. Não é bem assim também, não. O objetivo de Jesus é levar você em oração a depender dele, para que o Espírito Santo, então, possa operar a obra da mortificação em sua vida. Então, veja bem, quem já lutou com esse tipo de pecado sabe que não pode se libertar sozinho, que precisa da graça de Cristo para se libertar. Você precisa da graça de Cristo na santificação. E assim, o exame, o autoexame, de acordo com a lei, nos leva de volta para Cristo, para que possamos depender dele e da obra do Espírito Santo em nossa vida, para que possamos ser conformados de acordo com o padrão da lei perfeita de Deus. E eu vou dizer, somente a graça de Deus pode perdoar esse tipo de pecado interno. Somente a graça de Deus pode perdoar. Posso falar com os jovens um momento? Talvez não exista idade mais cruel com relação à língua do que nos primeiros anos. Certo, tem uns idosos, uns adultos aí que também não tem controle na língua, como dizem aí, não tem papa na língua. Mas os jovens, acho que os primeiros anos ali são os mais cruéis. As coisas que você pode dizer a outra pessoa na escola, na sala de aula, durante os intervalos, na própria família. É incrível, suas mentes são frutíferas e muito inteligentes. Mas como as usamos? Nós as usamos para ferir seres humanos feitos à imagem de Deus? Ouça as palavras de Jesus aqui. Não diga essas palavras contra o seu próximo. Não diga essas palavras desdenhosas, porque é um assassinato da língua. Toda a sua ira, toda a sua raiva que você despeja contra as pessoas, ou dentro do seu coração mesmo, Jesus está nos dando esse ensinamento que é um assassinato. Jesus está nos ensinando que para que possamos olhar no nosso coração à luz da lei e sermos mudados e transformados. Próxima aula nós vamos falar que a lei de Deus se aplica aos nossos relacionamentos, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida ricamente e pense com carinho nisto. Às vezes somos tão agressivos e Jesus está dizendo, olha, pare com isso aí é pecado interno. Olhe para o meu ensinamento. É isso que Jesus estava ensinando naqueles dias e ensina para nós hoje também. Amém? Deus abençoe você. Um ótimo domingo, um bom almoço, abrace seu pai, dê um chamego, um carinho e fique com Deus e até às 19 horas no nosso próximo encontro. Um grande abraço.